Em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui ao Charles Alcântara, hoje aqui nessa palestra no pessoal do Sindifisco, ele como presidente da FENAFISCO veio prestigiar, e o programa Linha de Tiro, o canal Ver o Fato no YouTube, pergunta ao Charles, e o dinheiro, onde é que está esse dinheiro, Charles, que o Estado arrecada ou não arrecada? Pois é, Mendes. Boa noite, é um prazer conversar com você, com os seus amigos, os que lhe acompanham pelas redes sociais, enfim, você que é um jornalista, e eu não vou deixar de dizer isso, Mendes, um jornalista icônico aqui da imprensa paraense, importante, respeitado, enfim, é um prazer conversar com você. Essa é a pergunta que nós, a FENAFISCO e o Sindifisco Pará aqui está fazendo. Quem disse que não tem dinheiro? Quer dizer, essa pergunta, o próprio tom da pergunta em si, ela já demonstra, né? Exatamente, já embute uma resposta. Há dinheiro que o Estado deixa de arrecadar, deixa de adotar as medidas todas, Mendes, que precisa adotar com rigor, né, com seriedade, dessa turma que está devendo à sociedade paraense. E eu posso falar especificamente do caso do ICMS, que é o principal imposto do Brasil, o que mais arrecada individualmente. E é o maior imposto dos estados, cobrado pelos estados e pelo Distrito Federal, que é o ICMS, que está embutido no preço de tudo. Ninguém, nenhum de nós, nenhum consumidor escapa ao pagamento do imposto. Um imposto com a característica do ICMS, né? Então, assim, ele onera, não é o empresário. O ICMS não onera o empresário, ele onera o consumidor. O consumidor é quem o suporta. Então, quer dizer, não é admissível que a gente pague o ICMS quando compra e quem recebe esse dinheiro do consumidor não repasse para os cofres públicos, né? E pior, não é admissível que a sociedade, que é quem paga, quem suporta o ônus desse imposto, não tenha o direito sequer de saber quem é que está devendo o imposto, né, para o cidadão. E o discurso que se faz, né, aí dos governantes é de que não há dinheiro para nada, não há dinheiro para a educação, não há dinheiro para a saúde, é preciso captar junto à União, usar a capacidade de endividamento do Estado, que é baixa, né, e eles se fiam nisso para ir empurrando com a barriga o verdadeiro segredo disso tudo, né, não revelado ao público, né? Para onde vai esse dinheiro? E por que esse dinheiro não entra nos cofres públicos? Esse dinheiro está nas mãos de grandes e notórios sonegadores. Esse dinheiro está na mão de grandes e notórios corruptos. Esse dinheiro está nas mãos. Então, cabe ao Estado brasileiro, ao Judiciário, ao Executivo e também ao Legislativo, aos poderes deste país, buscar esse recurso, recuperar esse recurso. E dou o exemplo, né? A Companhia de Energia Elétrica, a CELPA, que é uma das maiores devedoras de ICMS do Estado do Pará. Você está falando na palestra que ninguém sabe quanto ela deve de fato. E qualquer cidadão que mora no Pará, vive no Pará, que tem a sua casa que é chamada pela Companhia Elétrica de unidade consumidora. Quer dizer, você pega a sua conta de luz, o que está lá? Unidade consumidora, tem um código. E você tem um determinado consumo, nós pagamos caro pela energia, mas a gente paga caro não só pela energia consumida em si, é porque há tributos, há impostos que incidem sobre essa energia. O ICMS são 25%. Um dos mais caros do país. Dos mais caros, veja, então você pode pegar o consumidor lá, pega a sua conta de luz, quanto está lá o valor do ICMS embutido naquela conta. Então, assim, não é possível a gente deixar de pagar o imposto. Eu não posso chegar no banco ou para a companhia de energia elétrica, olha, eu estou aperreado este mês, as minhas contas não fecharam, eu estou sem grana, enfim, para pagar minhas contas. Então, olha, eu não quero pagar este mês o ICMS. Pode? Não pode. Você paga o imposto obrigatoriamente. Então, aí, a companhia de energia elétrica, o que faz? Ela deixa de recolher esse imposto. Ela se apropriou indevidamente, ela lesou o consumidor, o cidadão paraense, o contribuinte.
Ela, Mendes, roubou o cidadão paraense. Agora, o cidadão, na sua essência, na sua humildade, no dia a dia, ele não sabe disso, né? Ele prefere reagir, às vezes, isoladamente, e a gente condena isso, com violência, como fizeram agora recentemente lá no bairro do Guamá, onde um terceirizado a serviço da CELPA foi lá cortar a energia do cidadão, e o cidadão lá, com uma conduta reiterada de crimes, deu 4 tiros no trabalhador que foi fazer o seu serviço de cortar a energia. E fica aquela ideia, né, de que a CELPA está roubando também na energia, mas a gente vê que não é muito isso. Ela deixa de recolher aquilo que ela deveria recolher aos cofres públicos, né, para que esse dinheiro fosse investido em benefício da população. A CELPA, para dar esse exemplo bastante importante, emblemático no Pará, a CELPA, que já foi uma empresa pública, como todos sabemos, ela deixou de ser essa empresa pública, já foi vendida. Os donos da CELPA nem são paraenses, é um grupo de fora, certo? Que pega o recurso do consumidor, do cidadão paraense, e pelo menos parte considerável desse imposto, do imposto pago pelo cidadão, ela não recolhe para os cofres públicos, tanto que ela figura entre as maiores devedoras de ICMS para o estado do Pará. E a gente não sabe, Mendes, nós não sabemos disso, mesmo nós do Fisco, Mendes. Estamos tentando, o Sindifisco, por exemplo, requereu para a Secretaria da Fazenda o valor, os nomes desses devedores e os valores das suas dívidas. A Secretaria da Fazenda informou para o sindicato apenas uma lista com os 100 e não informou o valor, quanto cada um deles deve, apenas uma lista com os 100 maiores. Essa informação, mas não há sigilo sobre essa informação. Essa informação é pública. O cidadão tem o direito de saber, porque o dinheiro do imposto pertence ao cidadão, pertence à coletividade. E esse é um dos grandes, se não o principal, objetivo da caravana. É dar publicidade, é denunciar, é discutir, é fazer com que as pessoas saibam o que está acontecendo. Essa violência, Mendes, essa banalização da violência, o Pará ostenta índices vergonhosos de violência urbana, dos estados mais violentos do Brasil, seja a violência urbana, cotidiana, essa violência das cidades, seja a violência no campo. O Pará ostenta índices vergonhosos, campeão de morte no campo, campeão de trabalho escravo, desigualdade crônica, saúde amíngua, educação. O Estado, o governo do Estado, Mendes, não está pagando sequer o piso salarial dos professores, o piso. E com uma decisão já da justiça, é instituído em lei, é um piso. Como é que não paga o piso dos professores e aí dá moleza para esses grandes devedores? Isso não é, enfim, essa é a realidade. Há uma saída para isso? Bom, a saída é a mobilização da sociedade, as pessoas serem informadas. Primeiro assim, informação é poder, né, meu? Então as pessoas precisam primeiro saber o que está acontecendo. Que existe dinheiro, o dinheiro está na mão dessa gente que sonega, dessa gente que corrompe, dessa gente que desvia, dessa gente que financia campanhas eleitorais. É na mão dessa gente que está o dinheiro. Mas esse dinheiro não pertence a essa gente. Esse dinheiro pertence ao povo, ele tem que ser trazido para o povo. Então o objetivo, pelo menos, é informar, pelo menos porque as pessoas têm o direito ou de se revoltarem ou de dizer, olha, eu não quero saber disso. Mas privar as pessoas de informação é que a gente não pode permitir que isso aconteça. As pessoas têm que ser informadas. A Serpasa, por exemplo, Mendes, a cervejaria paraense, ela, na lista que a Secretaria da Fazenda nos mandou para o sindicato, embora não informe o valor, mas a Serpasa encabeça a lista. É a empresa que encabeça a lista. Pô, não sabemos, queremos saber, com a palavra o secretário da Fazenda. Essa informação é pública. Por que ele não presta essa informação para a sociedade? Por que ele não informa isso para o sindicato? Quanto a Serpasa deve? Olha, Mendes, eu estimo que pelo menos 2 bilhões a Serpasa deve de ICMS ao povo do Pará. Pelo menos 2 bilhões. Estou sendo bastante econômico nessa estimativa. Nós temos uma dívida ativa tributária do Estado, no final de 2016,
ela chegou a 16 bilhões de reais. 16 bilhões no Estado com as necessidades, as carências que tem. E haja renúncia fiscal. E haja renúncia fiscal. E haja, enfim, e haja atos secretos. Haja segredo, é tudo escondido. Não é possível. Você acha que, já que você falou em eleição em 2018, nós vamos ter eleição para os cargos majoritários, né? Presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Você acha que essa caixa preta vai ser aberta na eleição? Porque vai aparecer muito candidato aí derramando dinheiro, né? Olha, Mendes, se depender da gente, essa caixa tem que ser aberta. Entendeu? Tem que ser aberta. Eu sei que há, por exemplo, o caso do RTD, foram 4 meses de luta, Mendes, para a gente obter uma informação simples, uma informação banal. Quanto custou o RTD para o povo paraense? 4 meses eu precisei Fizeste petição, representar no Ministério Público contra o secretário. E chegou, enfim, a informação. De 2010 até outubro de 2017, foram mais de 900 milhões, quase 1 bilhão de reais só com RTD. Aí é sangria da Lei Candir, é sangria do RTD, é dívida ativa tributária que não se exige, não se cobra com rigor. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Ou seja, é outra forma de violência diferente da violência da criminalidade, do assalto à mão armada, do tiro que sangra, do disparo na cabeça. Quer dizer, é o disparo no contribuinte, no bolso do contribuinte, sangrando o cidadão. Isso faz aumentar a violência, porque a violência, ela também decorre da revolta, da desigualdade, do abandono. Isso também nada gera mais violência, Mendes, do que o abandono, do que a desigualdade, do que a injustiça. Nos países desenvolvidos, onde há menos desigualdade, também há menos violência. Não é porque as pessoas lá têm um instinto melhor e as daqui têm um instinto perverso, nascem violentas. Não, a violência ela é um produto social. Ela é fruto da desigualdade também. Muita violência. É o funcionário da empresa que vai cortar a luz, que o cara lá usa violência e tal, e mata, e atira. Enfim, essa revolta, é tanta injustiça, é tanto desvio, é tanta sonegação. E é o cidadão também achando que deve sonegar a energia, né? Que deve fazer o gato, porque é uma forma de autodefesa dele contra o Estado opressor, o Estado ladrão. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E nessa gangorra a gente não sabe onde vamos parar, né, Charles? Olha, Mendes, a gente não sabe onde nós vamos parar, mas a gente sabe, pelo menos, o caminho que a gente tem que seguir. E o caminho é esse, dessa campanha do Sindifisco, com o apoio da FENAFISCO, aí você veio de Brasília exatamente para isso, né? Pois é, passo a semana aqui, sou paraense, né, Mendes? Esse é o meu lugar, é a minha terra, é o lugar que eu amo. Estou atualmente morando em Brasília por conta das minhas funções aí de presidir essa Federação Nacional do Fisco. E estou essa semana aqui toda em Belém, participando da agenda da Caravana da Transparência. Vamos percorrer o Brasil todo. O Pará é o primeiro estado que recebe a Caravana da Transparência. Vai mostrar que o dinheiro existe, né? Existe o dinheiro. O dinheiro está aí, precisa haver medidas para buscar e recuperar esse dinheiro que pertence à coletividade. Eu agradeço a presença do Charles aqui no canal Ver o Fato, no Linha de Tiro também. E olha, gente, vamos acordar. Vamos acordar. Chega de ser humilhado. Chega de ser roubado. Será possível que a gente não consegue ver o que está diante dos nossos olhos? Que nós somos vítimas desse estado do Pará riquíssimo, né, Charles? Riquíssimo. É um estado que tem capacidade de carregar o Brasil nas costas. Aliás, já carrega. Sem dúvida. Né? É o quarto maior estado exportador do Brasil. Somos uma potência. Né? E vivendo nessa miséria toda, 1,5 milhão de analfabetos, mais de 2 milhões de analfabetos funcionais, né? E governado por pessoas que não se preocupam em planejar, em atender às necessidades do presente e também planejar esse estado futuro. Onde é que nós vamos parar, gente? O Charles já disse. Nós sabemos qual é o caminho. Onde nós vamos parar, não sabemos, mas nós vamos seguir trilhando o caminho da denúncia, o caminho da investigação e o caminho do esclarecimento e da conscientização das pessoas. Porque eu me lembro de uma pessoa que já não está mais aqui, muito ligada a mim, à minha família. Ele dizia o seguinte, que se o cidadão não aprende pelo amor,
ele aprende pela dor. Muito obrigado. A gente volta a qualquer momento no canal Ver o Fato.